Jonas capítulo 2. Dando continuidade à nossa série de sermões ou reflexões no livro de Jonas. Nós leremos todo o capítulo 2, são apenas 10 versículos. Eu estarei fazendo a leitura então, peço que os amados irmãos a acompanhem em silêncio. Jonas capítulo 2. A oração de Jonas no ventre do peixe. Então, Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu Te ofereci sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Pai querido, ao abrirmos a Tua palavra, ó Deus, pedimos que, pela iluminação do Teu Espírito, o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações nesse momento. Fala conosco, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, na nossa última reflexão no livro de Jonas, nós vimos que, mesmo Jonas sendo um profeta do Senhor, mesmo ele sendo conhecedor do Deus a quem ele servia, ele resolve desobedecer a Deus. Nós podemos ver que Jonas faz isso então porque o seu coração estava longe dos propósitos do Senhor, ou dos propósitos que o Senhor havia estabelecido para a sua vida. A ordem era simples: vá a Nínive e pregue. Vá a Nínive e pregue a todo aquele povo, a toda aquela cidade. Jonas então julga que Nínive não era digna do perdão do Senhor. Então ele resolve desobedecer o santo Deus. Ele resolve então se rebelar contra Deus e dizer: não vou para Nínive, vou para Tarsis. E como nós falamos da última vez, Tarsis era totalmente oposto a Nínive. Jonas então entra naquele barco. Ele toma então a decisão de que os ninivitas não eram dignos do perdão do Senhor. A gente sabe que essa história não acaba bem. Jonas então é encontrado ali no porão do barco, diante de uma terrível tempestade, e aqueles marinheiros, aqueles tripulantes, aquelas pessoas que estavam naquele barco, se perguntavam o porquê daquela tempestade. Eles iriam perecer, até que eles encontram Jonas dormindo ali no porão daquele barco. E Jonas, como já falei, conhecedor do Deus a quem ele servia, ele então é réu confesso. E ele então diz: isso tudo está acontecendo porque eu desobedeci. E aqui começa então a história que refletiremos hoje, que acabamos de ler. Jonas então é pego por aqueles marinheiros, aqueles tripulantes daquele barco, é jogado ao mar. E nós vemos no final do capítulo 1 que então um grande peixe vem e engole Jonas. Jonas passa então 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Aqui então começa
o capítulo 2, a história que nós refletiremos hoje. Meus irmãos, médicos relatam que pacientes resistem ao tratamento enquanto ainda se sentem no controle. Eles ignoram os sintomas, eles adiam as decisões, eles decidem por eles mesmos não tomarem os medicamentos, mesmo sendo estipulados ou receitados pelos médicos. Mas algo muda quando muitas vezes os médicos tomam a decisão então de colocar essa pessoa na UTI, mesmo que seja para controlar algo. Essa pessoa então ela cai em si, ela tem então um choque de realidade, ela ali agora conectada a aparelhos, sem autonomia, muita coisa muda. Ali as pessoas então reconhecem a sua fragilidade, confiam então plenamente nas medicações que estão tomando, se rendem aos cuidados médicos. Muitas vezes não é a gravidade da situação, mas a situação em si. Agora estou na UTI. O reconhecimento de que não há mais um controle pessoal, fugiu do controle. Jonas então ele se rendeu completamente quando ele chegou ao leito da UTI da sua história, no ventre do peixe. Ali então Jonas agora ele reconhece que a salvação pertence ao Senhor. O quebrantamento então abriu o seu caminho para um compromisso renovado com Deus. Ali, no fundo do mar, na escuridão do ventre do peixe, aquele homem então reconhece a sua real condição, talvez no pior momento da sua vida, no momento mais crítico da sua vida, aquele homem então se rende ao Senhor. Ele havia abandonado a missão a qual Deus tinha dado a ele. O Senhor nos chama, meus irmãos, a uma missão, mas essa missão ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela não pode ser feita da forma como nós entendemos que deve ser feita, pelas nossas próprias decisões. Ele requer de nós um coração quebrantado. O Senhor requer de nós um coração compungido, contrito. O Senhor requer de nós pureza no coração. E é pensando nisso, meus irmãos, que hoje nós refletiremos sobre o seguinte tema: um coração quebrantado que gera compromisso. Um coração quebrantado que faz nascer em nós um compromisso. E o primeiro ponto então que nós refletiremos é que o caos quebra o coração. O caos quebra o nosso coração. Jonas inicia a sua oração reconhecendo que chegou ao fundo do poço. Reconhecendo que a causa das circunstâncias pelas quais ele estava passando era porque Deus o havia conduzido a passar por aquela situação. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor. A palavra hebraica, escrita no original, para angústia, que é tsara, que carrega a ideia de aperto, carrega a ideia de estreitamento, sufocamento. É a sensação de alguém que está sem espaço, sabe, para se mexer. Jonas, ele estava com essa sensação. Não tem mais saída, não tem para onde eu me mexer, não tem posição aqui que eu possa tomar. Jonas se sente pressionado, esmagado pela situação pela qual ele estava passando. Em seguida, Jonas afirma que clamou no ventre do Sheol. Sheol no Novo Testamento, a tradução seria inferno. Mas aqui no Antigo Testamento não se refere apenas a inferno, mas se refere à impotência humana, onde não há recursos próprios, ou seja, onde o homem não pode mais fazer nada. É aquela sensação, sabe, de que cheguei no fundo do poço e agora nada posso fazer. Ou agora eu tenho que esperar em Deus, ou esperar o tempo passar. Jonas reconhece que chegou às profundezas, não por acaso, mas porque Deus o conduziu até ali. O caos das circunstâncias quebra então a sua autossuficiência. Jonas, o autossuficiente, que decide então que Nínive não era digna de perdão.
e ele decide então desobedecer a Deus, agora ele está aqui se vendo numa situação de sufoco. Está se vendo numa situação aqui que não tem para onde ele fugir, não tem o que ele fazer. Deus usa o fundo do poço para destruir Jonas, para quebrar, para quebrantá-lo, para levá-lo a uma situação de rendição. Meus irmãos, quantas vezes nós precisamos ir ao fundo do poço para nos quebrarmos, nos quebrantarmos diante do Senhor, quando nós entendemos que não estamos mais no controle, quando nós entendemos que não podemos, pelas nossas próprias forças, pelas nossas capacidades, pelo nosso muito conhecimento, pelo nosso alto salário, não podemos fazer nada. Nós tivemos, há poucos anos atrás, uma pandemia mundial, em que muitos ricos, milionários, bilionários morreram. Podiam comprar um hospital, mas morreram porque a situação não estava no controle de suas mãos. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, no auge do seu ministério, um dos maiores pregadores que já pisou nesse mundo, ele enfrentava períodos profundos de depressão e sofrimento físico, especialmente no auge do seu ministério. Em certos momentos ele era obrigado então a se afastar do púlpito, se afastar da igreja para se cuidar fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E em seus escritos pessoais, Spurgeon confessou que esses períodos o lançavam em grande angústia, levando a sentir-se fraco, incapaz, totalmente dependente de Deus. Em uma dessas crises, olha o que ele escreveu: Deus o levou a um lugar onde todo orgulho ministerial foi quebrado, onde ele aprendeu que a sua utilidade não vinha da sua força, da sua eloquência, não vinha dos conhecimentos que ele tinha. E eu estou falando aqui, irmãos, de um homem considerado no século XVIII, príncipe dos pregadores, um homem respeitado em toda a Inglaterra. Jonas escreve a sua experiência aqui como alguém lançado ao profundo pela mão de Deus. Meus queridos, essa história nos lembra que até os servos mais fiéis de Deus precisam ser tratados no coração. Nós precisamos ser tratados no coração. Sabe aquele momento em que nós achamos que tudo vai bem, que estamos bem demais, que dominamos a situação? É nesse momento que nós precisamos nos voltar para Deus, quebrantarmos o nosso coração. Deus nos quebra em meio ao caos. Nosso coração é tratado em meio ao caos. Por isso, meu querido, minha querida, não despreze os momentos de crise. Às vezes, no momento de crise, nós nos angustiamos, nós ficamos agoniados. Não despreze o momento de crise, eles podem ser um meio gracioso pelo qual Deus quer tratar o teu coração. Sabe, no momento em que você está no fundo do poço, pode ser um momento em que Deus quer tratar o seu coração. Antes de pedir que Deus te tire dessa crise, do caos que você está passando, pergunte o que Ele deseja transformar em você. O que o Senhor está querendo me ensinar com isso, meu Pai? Reconheça que nem todo sofrimento é castigo. Nós vivemos em uma cultura, que o castigo, ele nos traz sofrimento, mas nós precisamos entender que nem todo sofrimento é castigo. Muitas vezes é uma disciplina amorosa, assim como fazemos com os nossos filhos. Nós disciplinamos os nossos filhos não porque os odiamos, não porque queremos o mal, muito pelo contrário, é porque queremos o bem. Pare de culpar apenas pessoas e circunstâncias. Aprenda a discernir a mão soberana de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, diante das situações, nós tendemos a culpamos o cônjuge, culpamos os filhos, culpamos os pais, culpamos o patrão, culpamos o empregado. Precisamos parar de culpar as pessoas. Enquanto o coração se defende, ele não se rende. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos difíceis de nos render. Nós acabamos de cantar: eu me rendo aos teus pés, Senhor.
O fundo do poço pode ser o lugar onde a fé deixa de ser teoria. Onde você coloca em prática a sua fé. O fundo do poço pode ser o lugar onde você aprende certas lições que você não aprenderia se você não estivesse lá, no ventre, no mais profundo mar, no ventre do peixe. É no limite das forças que nós aprendemos a depender verdadeiramente de Deus. Sabe, irmãos, quando a nossa força se esvai, acaba, é nesses momentos em que nós precisamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, conduza. Senhor, está nas tuas mãos. Eu tentei de todas as formas, Senhor, mas não consegui. E Ele nos ensina, meus irmãos, que tudo depende dEle, tudo é para Ele, para a glória dEle, por Ele e para Ele. Deus quebra a nossa autossuficiência. O autossuficiente profeta Jonas, que acabava de desobedecer a Deus, agora está lá, no ventre do peixe, no fundo do mar, quebrado, quebrantado, sem autossuficiência. E eu gostaria então de te fazer uma pergunta reflexiva. Você vai responder para você mesmo. O que Deus está tentando quebrar em você por meio dessa crise pela qual você está passando? O que Deus está tentando mudar em você? Quando o coração é quebrado, a oração deixa de ser um recurso e se torna um clamor. Eu particularmente, irmãos, eu gosto bastante desse capítulo 2 de Jonas. É uma oração lindíssima, ela tem, uma forma de salmo. Jonas, então, ele reconhece que Deus é o Senhor da sua vida, ele reconhece que a salvação é do Senhor, ele reconhece que ele pecou, ele reconhece que ele é fraco. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Em segundo lugar, o clamor restaura a nossa comunhão. O clamor restaura a nossa comunhão. Depois de reconhecer que o caos quebrou o seu coração, Jonas dá um passo agora decisivo. Ele clama ao Senhor. Sua oração então nasce da consciência de que a fuga o afastou de Deus. Meus irmãos, essa decisão de Jonas de não pregar aos ninivitas o afastou de Deus, o afastou da comunhão com Deus. Jonas então se sente lançado para longe da presença de Deus. Se nós olharmos no capítulo 1, nós vemos que Jonas, ele queria justamente isso. Ele quis se esconder de Deus, ele quis se afastar de Deus, mas é isso que o pecado faz conosco, irmãos. O pecado sempre cria entre nós e Deus uma distância espiritual. O arrependimento começa quando nós reconhecemos essa ruptura. O pecado faz com que nós estejamos então nos afastando de Deus. Mesmo assim, nós podemos ver aqui nessa oração de Jonas que ele não se desespera. Ele reconhece: olha, Senhor, eu estou aqui, a culpa é minha. Olha, Senhor, eu estou aqui e eu mereço estar aqui. Isso revela que em meio à crise, o seu coração, o coração de Jonas, começa a se voltar novamente para Deus. Seu coração começa a se voltar novamente para Deus. O clamor restaura o coração. Ao descrever novamente as profundezas e os sofrimentos, Jonas agora destaca a ação soberana de Deus. Ele reconhece que, embora ele tivesse caminhado para longe de Deus, Deus caminhou em direção a ele. É como nós falávamos hoje pela manhã, quando falávamos sobre redenção. Deus caminha na direção daqueles que, mesmo daqueles que querem caminhar na direção contrária. No momento em que as suas forças se esgotam, Jonas faz algo simples e decisivo. Ele se lembra do Senhor. Esse lembrar, meus irmãos, não é apenas mental, mas é espiritual. É um retorno consciente. Esse ponto, então, ele nos ensina que o clamor verdadeiro não é uma tentativa de escapar da disciplina, mas um retorno à comunhão. Um retorno à comunhão. Nós acabamos de ler aqui na liturgia, o Salmo 51, quando Davi, após cometer o grave pecado com Batseba, o pecado do adultério, o assassinato de Urias, Davi permanece por um bom tempo em silêncio. Até que Natã, isso relatado lá em 2 Samuel capítulo 12,
Natan então repreende o todo-poderoso rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele reflete sobre aquilo que ele havia cometido. Peso, culpa, afastamento. Salmo 51 diz que enquanto eu pequei, Senhor, eu me afastei de Ti. Enquanto eu estava em pecado, eu estava longe. Davi não começa pedindo livramento das consequências do seu pecado, mas a restauração do seu relacionamento com Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Meus irmãos, a nossa oração, esse clamor deve ser constante. Não nasce da força, mas do quebrantamento. Assim como Davi, Jonas clama quando percebe que perdeu algo profundo. Quando ele percebe que perdeu mais do que a sua estabilidade, mas quando ele percebe que perdeu a sua comunhão com Deus. Sabe, meus irmãos, o nosso pecado faz com que nós perdamos a comunhão com Deus. Um dos primeiros sintomas daqueles que se afastam de Deus é um vazio inexplicável. E esse afastamento de Deus, consequentemente, nos afasta da igreja, consequentemente, nos afasta uns dos outros, consequentemente, ele nos leva para o fundo do poço. Minha vida de oração tem sido um clamor sincero ou apenas uma prática formal? As tuas muitas atividades têm te levado para próximo de Deus ou ela tem te afastado de Deus? Como indivíduo, como igreja, nós temos falado com Deus por dependência ou simplesmente por hábito? O vir à igreja no domingo é apenas mais uma das nossas agendas que a gente cumpre, é trabalho, é estudo, é lazer. E é a igreja no domingo, se não tiver algo mais importante para fazer. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos fazer então essa autoavaliação. A minha vida tem sido realmente, na prática, algo sincero? Ou tem sido apenas uma monotonia? Algo que eu tenho feito já meio que no automático? Eu não sei se você já teve essa experiência de chegar a algum lugar e você tentar lembrar como é que você chegou naquele lugar e você não consegue lembrar. Isso geralmente acontece com quem dirige, né? Você sai daqui, você pega seu carro, vai daqui lá para o plano piloto. Aí depois chega lá, você tenta lembrar quando é que você passou pelo Parkway. Você vai ter alguns relances, mas você não vai ter a memória completa daquele momento, daquela viagem. Nós precisamos fazer essa autoanálise. Eu tenho buscado soluções antes de buscar a presença de Deus. Jonas havia buscado uma solução aqui por conta própria. Ele não perguntou para Deus, ele já sabia a resposta. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos assim. Nós já sabemos a resposta, nós já sabemos o caminho, nós sabemos porque o Espírito Santo já nos tocou, já falou ao nosso coração, mas a gente insiste em teimar. A gente insiste em querer enveredar pelo caminho totalmente contrário. Meu clamor nasce da humildade ou apenas da dor das consequências? É aquele momento em que eu apenas clamo porque eu estou sentindo dor, está doendo. Senhor, socorre aqui, está doendo. Nossa igreja, e aqui falando de forma mais ampla, é conhecida por suas atividades ou pelo seu clamor diante de Deus. Nós tivemos agora uma semana de oração no começo de janeiro, e a gente falava que todos os dias nós queremos ser uma igreja conhecida como uma igreja que ora, ou uma igreja ativista, que tem muitas atividades, e uma igreja que é vista, uma igreja que é notada, e que sua página no Instagram ela é linda e maravilhosa, com fotos lindas e maravilhosas, e a gente faz EBF, e a gente faz acampamento, e a gente tem passeio, e a gente tem encontro de casais, ou a gente quer ser conhecida como uma igreja que é genuinamente uma igreja comprometida com o Santo Deus. Meus irmãos, nós precisamos refletir quanto a isso. Essas perguntas não são para nos acusar, mas para nos conduzir a uma volta à comunhão. Nós precisamos sim fazer reflexões diárias, constantes, aonde eu preciso me converter dos meus maus caminhos, Senhor.
Nós precisamos fazer isso, então, tendo um compromisso renovado. A oração de Jonas nos mostra que a restauração da comunhão prepara o caminho para a obediência. Nós já vimos que o caos pode nos levar a um quebrantamento genuíno. Vimos também que o clamor restaura a comunhão. E por último, nós veremos que o compromisso flui da graça de Deus. O compromisso flui da graça de Deus. Mas com a voz do agradecimento, verso 9, eu te ofereci sacrifício. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Olha esse final, irmãos. Jonas aqui agora, ele totalmente quebrantado, entregue, ele reconhece, ao Senhor pertence a salvação. Depois que o caos quebrou esse homem, depois do clamor, o clamor que restaurou a sua comunhão, agora então Jonas tem o seu compromisso, gerado, o seu compromisso reintegrado. O texto deixa claro que o arrependimento verdadeiro não termina com alívio emocional, mas se expressa em uma nova postura diante de Deus. Sabe, meus irmãos, não adianta você chorar, você se arrepender, se isso genuinamente não estiver firme no seu coração. A gente sempre fala que quando se perde alguém, existe dois tipos de choro. Existe o choro da saudade, é genuíno, dói, mas você sabe que você fez tudo aquilo que você poderia fazer. Existe o choro do remorso. Existe o choro do remorso em que você não pode mais voltar ao passado, você não pode mais rever ou reaver as coisas que você fez de forma errada. Aqui nós vemos então que Jonas, ele se quebra diante do Senhor, ele reconhece que a sua fuga não era apenas uma fuga geográfica, deixar de ir para um lugar e ir para outro lugar, mas era uma fuga de Deus, uma fuga da missão a qual Deus tinha confiado a ele. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós fugimos da missão ou das missões pelas quais nós somos mandados pelo Senhor. Nós fugimos para longe, nós dizemos para o Senhor: olha, Senhor, eu não vou. Olha, Senhor, eu até iria se fosse nessas condições, mas diante dessas condições que o Senhor está me apresentando, eu não vou. E fazendo isso, meus irmãos, nós negamos então a graça de Deus. Esse ponto aqui, ele então nos ensina que a restauração verdadeira conduz a uma vida espiritual realinhada, a uma vida espiritual reta. Como diz o rei Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável, um coração reto. Há relatos de que sobreviventes de grandes acidentes, eles mostram um padrão interessante. Pessoas que escapam de naufrágio, acidentes aéreos, desastres naturais. Geralmente essas pessoas, se você conversar com elas, elas vão dizer assim: Deus me deu uma segunda chance. O que chama a atenção é que muitos deles mudam profundamente a sua forma de viver. Deus me deu uma segunda chance. Recentemente eu vi um relato, daquele jogador Neto que estava no acidente ali no avião da Chapecoense. E ele falava ali na sua entrevista: Deus me deu uma segunda chance. E ele prega a palavra, ele sai pregando aí por vários lugares do Brasil. E ele conta ali a sua história, do acidente. E ele fala: Deus me deu uma segunda chance. Sabe, irmãos, muitas dessas pessoas fazem isso, elas não mudam para merecer ter sobrevivido, elas mudam porque sobreviveram. Jonas reconhece que a salvação pertence ao Senhor. Ele não promete obediência para escapar do peixe, mas ele promete obediência porque Deus o fez escapar. Ele já tinha ali a certeza então da sua restauração. Meus queridos, se a graça realmente nos alcançou, a obediência não é opcional. Você não tem a opção de ser obediente a Deus ou não. Você não tem a opção de servir a Deus ou não. Se a graça de fato te alcançou, você servirá a Deus. Você servirá ao Senhor
Onde não há mudança de direção, a confissão de fé precisa ser seriamente examinada. Seriamente examinada. O compromisso com Deus não pode ser parcial nem adiado. Você não pode ter um compromisso parcial com Deus em determinadas áreas da sua vida. Nós estamos aqui há mais de 6 meses estudando sobre cosmovisão cristã. Nós não podemos ter a nossa vida compartimentada. Em algumas áreas eu sou cristão, em outras áreas não. Em algumas áreas eu sou crente, né? Traduzindo para o português, em algumas áreas eu sou crente, muito crente, crentão. Mas em outras não. Em outras eu sou totalmente como o mundo é. Às vezes até pior. Uma igreja preservada pela graça é chamada a viver para a missão e não para si mesma. Meus irmãos, por isso nós precisamos bater sempre nessa tecla. Qual é a missão da Igreja Presbiteriana do Lago Azul? Qual é a tua missão como crente aqui nesse lugar? Você não está aqui à toa. Alguns há muitos anos, alguns há menos tempo. Mas você não está aqui à toa. Deus não te trouxe aqui à toa. Se permanecermos vivos como um corpo, é para servirmos ao reino com uma fidelidade renovada. No ano de 2026, meus irmãos, nós precisamos buscar isso, Senhor. Buscar uma fidelidade renovada. A graça que salva é a mesma que exige uma resposta de compromisso. Como eu falei no começo, a missão nos é dada, mas ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela não pode ser feita de qualquer forma porque Deus é um Deus santo, santo, santo. Ele não permite que nós realizemos essa missão de qualquer forma, de qualquer jeito, porque Ele é um Deus íntegro, Ele é um Deus puro, é um Deus santo. Meus irmãos, para concluir, ao olharmos para o verso 10, nós vemos então a redenção. Nós vemos aqui então o Senhor redimindo esse homem. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Meus irmãos, a oração de Jonas, então, ela nos ensina que Deus não desiste dos seus servos, mesmo quando eles fogem. Pode ser que você esteja fugindo de alguma das suas missões, ou das suas missões, ou da sua missão. Pode ser que você esteja fugindo, mas Deus, Ele nos persegue com graça, nos persegue com amor, Ele nos persegue com a graça, através do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo morto na cruz. Ao olharmos para a cruz de Cristo, então, meus irmãos, nós vemos que mesmo quando nós fugimos para longe, mesmo quando achamos que podemos fugir, a graça vem e nos alcança. Esse texto ele nos confronta, não basta reconhecer o caos, nem apenas clamar em oração, mas ele nos confronta ao arrependimento. A graça pela qual é depositada sobre nós, ela nos confronta a um arrependimento verdadeiro, a um arrependimento genuíno. Como indivíduo, nós somos chamados a perguntar com honestidade em que áreas ainda estamos fugindo de Deus. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, em que área você ainda está fugindo de Deus? Seja qual for o teu chamado, seja qual for a tua vocação, na missão de adorar o Senhor, em que área você ainda está fugindo de Deus? Recentemente eu contei aqui um pouco da minha história, creio que a grande maioria dos irmãos já conhece. Eu passei, desde quando eu entendi que eu era chamado ao ministério, eu passei 15 anos para ir para o seminário, achando que não era para mim, achando que eu poderia sim ter o controle sobre a minha vida, achando que eu poderia sim dirigir a minha vida. Em que área da tua vida você ainda está fugindo da vontade de Deus? Que decisões precisam ser revistas? Que pecados precisam ser confessados? Que compromissos precisam ser retomados? Pode ser que as promessas que você fez lá no final do ano, hoje, dia 25 de janeiro, você já se esqueceu da maioria delas. Inclusive as espirituais, né? Os compromissos que você fez com Deus, pode ser que você já tenha se esquecido.
Nós precisamos então de um arrependimento bíblico, genuíno. Não é um sentimento passageiro, mas é uma mudança de direção. Uma mudança de direção. Como igreja, meus irmãos, a pergunta necessária é: para que o Senhor tem nos preservado aqui? Por que o Senhor tem nos deixado aqui? Para alguns, essa igreja já deveria ter sido fechada. Mais de 30 anos nesse lugar. Alguns momentos melhores, outros momentos piores. Por que estamos aqui? Por que o Senhor tem nos preservado aqui? Por que a graça de Deus ainda tem se estabelecido aqui sobre essa igreja, nessa localidade, no Lago Azul? Meus irmãos, para encerrar, é aqui o consolo do texto. O mesmo Deus que quebra o coração é o Deus que restaura o homem, através do sangue de Jesus Cristo. Hoje Ele nos chama não apenas a sair do ventre do peixe, mas caminharmos em obediência ao Senhor. Que o Senhor nos conceda então um coração quebrantado. Que o Senhor nos conceda então um clamor sincero, uma vida comprometida com Ele, uma vida comprometida com a família, uma vida comprometida com a sua igreja. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Que nós possamos clamar ao Senhor assim como Jonas fez, reconhecendo que somos fracos, que somos pequenos, carecemos da graça, do perdão e da misericórdia de Deus constantemente, diariamente em nossas vidas. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe. Convido você a abaixar a sua cabeça nesse momento. Ore a Deus, confesse os pecados que você julga que precisam serem confessados. Fale com o Senhor, peça que Ele restaure a comunhão, que Ele restaure a tua vida, aquilo que se quebrou, que retome os planos que precisam ser retomados. Fale com Deus nesse momento. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Se você conhece, me ajuda aí. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu
coração erguer minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Querido Deus, amado Pai, nós rendemos graças ao Teu nome. Reconhecemos, ó Deus, que somos fracos, somos falhos. Muitas vezes, ó Deus, tentamos fugir da Tua presença, ó Pai. Tentamos fugir, ó Pai, da missão. Mas precisamos, ó Pai, nos lembrar sempre de que Tu és um Deus que vai ao nosso encontro. Tu és um Deus que, ó Deus, nos resgata do ventre do peixe. Tu és um Deus que nos resgata do fundo do poço, do lamaçal, ó Deus, em que muitas vezes estamos inseridos. Ó Deus, não deixe que os nossos olhos, ó Deus, se afastem de Ti. Não deixe, ó Deus, que saia de nós ou fuja de nós a primeira essência, ó Pai, do primeiro amor. Ó Deus, reaquece o nosso coração. Reaviva, ó Deus, as nossas vidas, reaviva, ó Deus, o nosso proceder, o nosso caminhar. Ó Deus, reaviva a nossa igreja. Ó Deus, restabelece aquilo que se quebrou, que se perdeu, ó Deus, muitas vezes pelo relapso, pela falta de compromisso, ó Deus, pela falta de comunhão com o Senhor. Ó Deus, restabelece a comunhão, ó Deus, conosco. Nós sabemos, ó Deus, como podemos refletir nessa noite que o Senhor caminha ao nosso encontro. Então, ó Deus, nós clamamos, suplicamos, ó Deus, que o Senhor caminhe ao nosso encontro nessa noite. Ó Deus, eu te peço, ó Deus, intercedo pelos meus irmãos aqui nesse momento. Se há porventura alguém aqui, ó Deus, que precisa, ó Deus, voltar para os teus caminhos, restabelece, ó Deus, traz de volta o teu filho. Ó Deus, aqueles que ainda se permanecem, ó Deus, no caminho, que o Senhor restabeleça aquilo que se perdeu, ó Deus. A chama que muitas vezes se apagou, que se esfriou, ó Deus. Nos aviva, nos reaviva, ó Deus. Para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Não para a glória de homens, não para o reconhecimento de homens, ó Deus, mas para louvor, honra e glória do Teu nome. Ó Deus, rendemos graça ao Teu nome, te pedimos que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença, que possamos refletir nisso, ó Deus, aonde precisamos mudar, aonde precisamos nos converter dos nossos maus caminhos e que isso possa gerar uma mudança nas nossas vidas, na nossa conduta, na nossa adoração. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos protege, cuide de cada um dos Teus servos que estão presentes aqui nessa noite, ó Deus, daqueles que não estão aqui nessa noite, que aqui congregam, ó Deus, vai de encontro a cada um.
Que o Senhor cuide das necessidades, ó Deus. Que nós possamos entregar as nossas necessidades nas Tuas mãos. E que tenhamos a certeza de que o Senhor, no final, nos dará a vitória. Rendemos graças ao Teu nome, no santo e bondoso nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe.